Fala, galera! Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei a hora que você vai estar assistindo aqui esse podcast. Estamos aqui iniciando mais um podcast com vocês. É isso aí, galera. O Neto tava meio aqui, parece que deu um susto, né, gente? Fala, galera, aí gritando. Acho que ele levou um susto na hora que chegou, que abriu aqui a live. Mas sejam bem-vindos à nossa live. Uma boa tarde para vocês que estão acompanhando a gente ao vivo, tem gente na sala. E hoje nós estamos com um convidado, como sempre a gente tem convidados aqui muito especiais, e hoje o nosso tema é o quê, Neto? Potencializando os seus resultados. Dicas de treinamento de força com o nosso amigo Ivaldo Júnior. Isso aí, nós vamos falar sobre como potenciar os seus resultados, né? E o Ivaldo é aquele convidado que entende muito sobre natação, né? E ele vai também falar... Hoje é treinamento de força hoje. Mas também vai pincelar, né, Neto? Só com a gente, né? Vamos ver o que a gente vai falar hoje um pouquinho hoje. Vai sim, gente. É isso aí, galera. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal agora. Esse é o exato momento que você pode se inscrever. Curte, compartilha esta live com o maior número de pessoas que você conhece. Deve estar meio aqui com a rinite dele atacada, então eu vou estar mais aqui falando com vocês e ele menos, porque vocês já viram que ele está meio azoado, né, gente? A rinite meio que comeu alguns dos neurônios do Neto. Então, vamos que vamos. Mas que bom que ele está aqui, mesmo com a rinite, aqui se esforçando para fazer a live e trazer conteúdo de qualidade. Só por esse esforço já vale a pena você compartilhar esta live. Lembrando que se você não é inscrito, nos ajuda compartilhando, se inscrevendo para chegar logo nos 10 mil inscritos. A Laurinha está ali atrás daqui. Oi, Laurinha. E se a gente chegar nos 10 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio de R$1.000 em Vale Compras com a nossa parceira
eu ia falar outra parceira, ó, a nossa parceira da Equilíbrio Esportes, que é a loja parceira aqui do nosso canal, do nosso Instagram. Se você ainda não segue o nosso Instagram, agora é o momento de você seguir também o nosso Instagram para você ficar sempre... E também o meu Instagram. Você também é? Também o Instagram da Maria Laura, né, Maria Laura? E aí você vai seguindo lá, você vai saber sempre em tempo real o que está acontecendo, o que a gente está fazendo, as nossas participações, os eventos que nós vamos estar, lá está a agenda. Não só tem a nossa agenda, mas também tem lá o calendário das todas as atividades que estão acontecendo no nosso estado, né? Daqui a pouco o professor que vai falar aparece. Daqui a pouco ele vai aparecer. É o nosso professor de natação. Ela está ali empolgada, porque o tio Ivaldo, como ela chama, vai estar aqui na nossa live. Mas, voltando às informações também, galera, não esquece que também está acontecendo lá no nosso canal, no nosso WhatsApp, a gente tem um grupo que está rolando um desafio, gente, que é o desafio de um atleta. É isso aí. O desafio 100K um atleta, ele está acontecendo, gente. Então, você que ficou de fora, poxa, eu fiquei sabendo agora, fica ligadinho, já segue tanto o Instagram do atleta como do desafio, porque a gente vai estar sempre lançando desafios e logo, logo vai vir uma novidade, inclusive novidades aqui para o canal também. Então, se você não está inscrito, se você não está acompanhando as coisas que vão acontecendo, você vai ficar de fora. Então, essa é a oportunidade. Se você chegou de paraquedas aqui, se você recebeu esse link dessa live e está assistindo em outro momento, vai lá, já segue as redes, porque senão a gente deixa para seguir depois, a gente esquece. Então, já segue todas as redes para você ficar bem informado, né? Tu pode chamar aí nosso convidado e vamos falar hoje sobre como potencializar os nossos resultados, né? Vamos potencializar. Estou esperando ele entrar, já chamei já. Quando ele entrar, a gente vai falar. Vamos potencializar o nosso resultado aqui. E aí, vai ser com as dicas dele, né? Todo mundo está precisando potencializar. Não está esperando o Ivaldo falar. E enquanto isso, você já pode deixar os seus comentários, as suas perguntas aqui no chat, né? Conversa com a gente, que a gente quer a sua participação também. Eu assisti depois, não pude participar no chat. Já coloca também aqui embaixo o seu comentário, o que você achou dessa live, o que você está achando dessa live. E também possíveis perguntas que a gente pode trazer depois. O mesmo convidado para participar com a gente. Não entendi, Neto. O que foi isso? Não, ainda não. Esse toque. A Laurinha. Mas deixa a bichinha participar. Tá aqui participando empolgado. Coloca aí, ó. Gostei. Isso mesmo, né, Laurinha? O link do canal, a gente vai mandando... A gente vai ver aí nos comentários e vai ver. Cada um comentário de todo mundo. A gente vai ver e vai dar uma resposta para todo mundo. Muito bem. Você acabou de correr com agora a aparecer. Tá bom, meu amor. Agora vamos o Ivaldo acho que tá de... Tá na manivela entrando aí. Tá entrando. Já ele entra, galera. Enquanto isso, vamos conversando aqui. Lembrando das coisas que nós estamos também participando aí, gente, de várias coisas, né? Tá participando do triatlon aí. Então, acompanha também a nossa rotina diária de treinamento para o triatlon. Se você não assistiu também os vídeos que tem aqui no nosso canal, tem vídeos falando sobre essa participação. Eu comecei a aprender a nadar já finalzinho do ano passado, começo desse ano, já com a expectativa de participar do meu primeiro triatlon. Então, acompanha aí, porque provavelmente a gente vai começar a lançar. O vai ser quando começar. Isso. E a gente vai lançar alguns vídeos, com certeza eu vou estar falando aí como está indo. Assim como eu fiz o vídeo de acompanhamento Vanessa nos 21, né? Quando eu fiz os meus 21K. Então, eu quero também estar mostrando para vocês que hoje eu estava falando com uma seguidora no nosso Instagram. E essa seguidora falou justamente sobre isso, que é bom acompanhar, que a gente se inspira e que legal a gente contar nossa história. Ela falando sobre isso, eu falei, poxa, eu preciso voltar a contar o passo a passo, porque a gente sabe que muita gente, às vezes, se sente limitado pela idade, se sente limitado porque não sabe nadar ou não sabe fazer ou pedalar, tem traumas. Esses traumas vão, às vezes, paralisando a gente. É assim mesmo, gente, live.
E aí, com esses traumas, as pessoas ficam paralisadas. E qual é a intenção da gente? Incentivar que as pessoas elas se tomem sabe, aquele ânimo de fazer algo por você, né? E eu conversando hoje com uma seguidora, eu fiquei muito emocionada. Ela falando que aos 50 anos de idade, ela decidiu fazer tudo aquilo que ela não fez na vida toda dela e que, na verdade, ela só admirou, almejou, né? E coisas que ela achava impossível, como aprender a nadar. Então, já mandei o link da escola de natação, porque ela falou, eu quero aprender a nadar e vou aprender a nadar esse ano. Eu falei, vai conseguir. Já quer aprender a pedalar, ela não sabe nem pedalar. Eu falei, pronto, vai conseguir. E consegue, gente. Quando você determina, você consegue. Não tem limitação de idade. O que limita é a nossa mente, o que nos limita somos nós mesmos. Mas nosso convidado já está na sala? Já, vou botar ele já aqui na tela para vocês verem. Ivaldo, libera a tua câmera, Ivaldo. Tá escondido, né? Pronto. Seja bem-vindo, Ivaldo. Cadê ele? Desligou a câmera dele, eu acho. Alô, alô, alô. Tá ouvindo, Ivaldo, agora? Tá conseguindo me ouvir? Cadê? É assim, já, ao vivo tem essas coisas. Eu acabei de fazer um teste com ele agora, tava tudo normal, de repente... Tá me ouvindo, Ivaldo? Agora eu consigo ouvir, Neto. Boa tarde. Tá me ouvindo direito? Perfeito agora. Tudo Você certo. falou que tava sem conseguir entender. Aonde você tava sem conseguir entender? Que lugar? O seu som tava Mas com muito ruído, não tava saindo legal. Mas agora tá ok. Agora tá ok. Não sei se não é falha Olha, aí bota essa sua tela de lado, vá, na horizontal. E aí? Agora tu vai ter que desativar botar a rotação, né? Acho que desativou, não foi? Pronto, aí tá massa. Pronto, seja bem-vindo, Ivaldo. Pronto, segurou? Segurou, agora tá ok. Só dê uma alinhada aí na sua... Pronto. Cenário novo, é? Queria o escritório no trabalho. Muito bem, muito bem. E volta a seguir, muita gente já conhece você já, né? Mas aí algumas pessoas provavelmente podem não conhecer ainda. Então, só pra gente rapidão aí, pra gente começar aqui aquele bate-papo nosso, legal. Perfeito, vamos lá. Então, pessoal, boa tarde, antes de tudo. Meu nome é Ivaldo Júnior, sou profissional de educação física. Atualmente, eu atuo principalmente com a área de natação em piscina e águas abertas, lidando com pessoas, né, da iniciação até o aperfeiçoamento, tanto na piscina quanto em águas abertas. Também atuo com um treinamento de força, principalmente com grupos especiais. Então, o principal nicho de atuação em relação à área de educação física é esse. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o treinamento de força. Dos atletas amadores, aquelas pessoas que estão iniciando ali, dependendo do seu objetivo, até aquela galera que está buscando rendimento nas diferentes modalidades esportivas. Bom, então o nosso tema hoje, a gente já entrou aqui, já falou um pouquinho num dia anterior sobre natação, né? Então hoje o foco nosso vai ser justamente essa questão do treino de força. Então eu já vou começar com uma perguntinha, eu vou jogar algumas perguntas também na tela para a galera acompanhar. E quem estiver aí acompanhando, tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode colocar aí durante aí nosso bate-papo, coloca aí no comentário, que aí eu dou um intervalo de uma pergunta e outra e faço a sua pergunta aqui para o Ivaldo. Se der para responder, responde. Se não, a gente deixa para uma próxima, né, Ivaldo? Para a próxima live para responder. Verdade. Ivaldo, eu queria saber o seguinte, já está na tela aí, ó. Qual é a importância do treinamento de força para a melhoria da performance esportiva e da qualidade de vida em geral? Então, o treinamento de força, eu costumo dizer que ele é uma necessidade, né? Ele é uma necessidade, depende de qual seja o seu objetivo. E aí, falando sobre relação à qualidade de vida, a gente pode falar sobre pequenos ajustes na correção postural, né? Aquela pessoa que não consegue realizar a sua jornada de trabalho inteira no trabalho, porque fica muito tempo sentado, sente muito desconforto nas costas, por exemplo, né? Ou aquela
domésticas sem ter um desconforto ali na região do joelho, do quadril, da coluna. Então, o treinamento de força, ele entra com uma necessidade para que a gente possa ter autonomia e realizar todas as nossas atividades cotidianas, sejam elas domésticas, né, sejam elas relacionadas ao trabalho e também em relação à parte da performance esportiva, né? Falando sobre os atletas, ela é fundamental, principalmente no que diz respeito à prevenção de lesões, né? A gente costuma acompanhar muitas pessoas que praticam, por exemplo, futebol, amador aí aos finais de semana, gostam de praticar a corrida de rua, né? E até mesmo a prática da natação, e eles questionam muito a incidência muito alta de lesões, né? Pô, jogo 2 achas e acabo me machucando. Eu não estou conseguindo mais correr a distância que eu corria antes, que eu sinto muito desconforto no quadril, né? Então, o treinamento de força, ele supra essa necessidade, preparando o nosso corpo para todas as nossas atividades cotidianas. E aí, quando a gente fala sobre as capacidades físicas, né, e elas são relacionadas tanto à saúde quanto à performance, a força é a base de praticamente todas elas. Ah, muito bom. No caso, Ivaldo, quais são os principais benefícios do treinamento de força, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, para o corpo como um todo? Então, o treinamento de força, ele, assim, é importante que a gente entenda o que é um treinamento de força, né, antes de tudo. É um treinamento resistido, né? Por exemplo, uma flexão de braço, um agachamento, né, exercícios mais simples também. Até aquele treinamento ali relacionado ao crossfit com movimentos mais complexos de executar, entendeu? Então, os principais benefícios de treinamento de força, eles estão relacionados com a nossa autonomia, né? Falando sobre a estrutura músculo-esquelética, ele ajuda a manter a nossa funcionalidade, né? E, consequentemente, melhorar ali o nosso desempenho, seja ele esportivo ou não. Falando sobre a questão cognitiva, né, a questão de saúde mental, ele atua ali principalmente na secreção, né, da endorfina, por exemplo, né, fazendo com que ele tenha a melhor sensação de prazer e bem-estar. Ele também pode falar sobre os benefícios em relação aos diabéticos, né, que ele entra com uma necessidade ali, levando em consideração que o músculo esquelético, ele é o principal, podemos dizer assim, que ele é o principal consumidor da glicose, né, do açúcar no sangue. Então, se a gente consegue ali realizar um treinamento bem direcionado, a gente consegue minimizar os efeitos da diabetes, por exemplo, para esse público. Então, é uma gama enorme de benefícios proporcionados. É muita coisa, né, Ivaldo? É muita coisa. É tanta coisa para falar que é até difícil resumir em poucas palavras. É verdade. Agora sim, a gente sabe que, pessoal, você falou sobre flexão de braço, existem algumas coisas, e algumas pessoas querem fazer treinamento de força por conta, né, de qualquer jeito. Ah, vou chegar hoje, vou fazer flexão, vou fazer amanhã barra, vou fazer aquilo. Mas, assim, existe uma importância, porque cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Então, é importante que cada pessoa tenha a sua direção, o seu direcionamento. Cada pessoa precisa de algumas coisas específicas. Então, assim, é importante, né? E qual a importância de ter um programa, né, voltado ao treinamento de força, estruturado para cada pessoa, para cada indivíduo? Você falou sobre a questão da individualidade, né? A individualidade biológica, ela é o primeiro princípio do treinamento físico e ele é utilizado nas diferentes modalidades esportivas. Citando o exemplo do futebol, né? A individualidade biológica, nas características da pessoa, elas definem, por exemplo, qual posição eu posso ter o melhor desempenho, né? Vamos colocar aqui um exemplo, eu, você e a Vanessa. Somos pessoas com características morfológicas completamente distintas, que, consequentemente, nós temos características em relação à performance esportiva, a partir do desenvolvimento das capacidades físicas de formas distintas, diferentes, né? Então, hoje, na prática esportiva de alto rendimento, já é possível individualizar o meu treinamento de força de acordo com as atividades que eu vou desempenhar. Vamos imaginar que eu sou goleiro de futebol, você é zagueiro e a Vanessa é atacante. Ou seja, nós temos funções distintas na partida, né? Consequentemente, nós realizamos movimentos distintos, com cargas diferentes. Vamos supor que eu, como goleiro, eu não realizo tantos movimentos de corrida, por exemplo, né? Eu trabalho ali em relação a saltos, a explosão, né?
A Vanessa não, a Vanessa já é velocista, ela é baixinha, ela corre muito em alta velocidade. A principal função durante a partida dela é criar contra-ataques, então ela realiza muito sprint durante a partida de futebol. Enquanto que o Neto, ele é aquele zagueiro que fica ali na área e realiza muitos saltos para tirar a bola de cabeça e sprints curtos ali para ir contra o atacante. Então, quando a gente fala sobre a questão da individualidade biológica, é importante que a gente entenda qual é o objetivo daquela pessoa e quais são as necessidades dela. Hoje, a ciência esportiva ela já está sendo valorizada ao ponto de os atletas de alta performance conseguirem realizar esse treinamento de forma específica. Porém, os atletas amadores, eles ainda não conseguiram desenvolver essa consciência. Tá? Então, é muito importante que, antes de iniciar uma periodização de treinamento de força, você passe por um processo de avaliação. Esse processo de avaliação, ele vai identificar quais são as suas necessidades, né? Pode ser, às vezes você nem sabe, mas ali você tem um desequilíbrio muscular entre os membros inferiores. É muito comum, por exemplo, atleta de corrida de rua, o membro esquerdo ser menor em relação à circunferência do lado direito, coisa de 3, 4 centímetros. E as pessoas nunca fizeram avaliação e elas não sabem disso, elas só imaginam que o lado direito é simplesmente mais forte que o esquerdo e não buscam saber o porquê. E que aí entra um caso de lateralidade, que pode ser, se não resolvido, mas minimizado ao ponto de evitar lesões, né? Na região do joelho, do quadril, por exemplo. Né? Então, o primeiro passo é passar por um processo de avaliação física para que um profissional capacitado possa identificar quais são as suas necessidades e desenvolver um trabalho de acordo com o seu objetivo. E aí eu volto a falar sobre o exemplo. Nós três somos corredores de rua, né? O Neto é maratonista, a Vanessa faz ali uma meia maratona e eu estou iniciando fazendo ali uma corrida de 5 quilômetros. Não cabe, nem para fazer o treinamento de corrida, nós termos a mesma periodização, né, o mesmo treino prescrito, da mesma forma que também não cabe a gente realizar o mesmo treinamento de força. Por quê? Porque nós somos pessoas completamente distintas que possuem objetivos completamente diferentes. E, consequentemente, nós também temos necessidades diferentes, né? Recentemente, eu fiz uma avaliação em um aluno, ele tinha um desequilíbrio muscular na região do quadril, e ele sempre se queixava que quando corria um pouco mais, que tinha uma dor no quadril, não sei o quê, e esse quadril só não doía quando ele corria na areia fofa. E aí fiquei meio intrigado. Estranho, né? Quando eu corro no asfalto, meu quadril dói. Quando eu corro na areia fofa, ele não dói. Caramba, o que esse cara tem? E aí, eu fiz a avaliação dele, né, antropométrica, fiz alguns testes de força, tudo tranquilo, né? Tinha um pequeno encurtamento ali na região da posterior da coxa, mas nada que tivesse tanta atenção. E aí, pedi para ele fazer um teste de Cooper, né, aquele teste de 12 minutos, no asfalto. E ele fez, teve até um resultado interessante. E perguntei a relação à subjetividade dele do esforço. Ele colocou ali como 4, 5, ou seja, consideravelmente leve. E fez uma distância legal. Mas eu perguntei em relação à dor. Ele disse, bicho, eu terminei ali quebrado, doía muito. E aí eu fiquei muito intrigado, não consegui identificar o que estava acontecendo. E marquei para um dia correr com ele. E nessa corrida eu percebi que ele corria em pé, né, com a sobrecarga ali no quadril, no joelho. Tinha uma inclinação, por menor que fosse, né, para realizar o movimento. Além disso, o calçado que ele utilizava era um semelhante ao All-Star, ou seja, não tinha um amortecimento nenhum para que ele pudesse realizar a atividade. Então, a partir desses pontos, né, que a gente identificou ali de forma específica o gesto motor que ele estava executando a corrida e também os acessórios materiais que ele estava utilizando, foi que a gente conseguiu resolver o problema. Ou seja, não era uma lesão grave, né, felizmente ainda não tinha chegado a esse ponto, era apenas um pequeno ajuste, uma pequena correção ali que precisava ser feita para que o problema pudesse ser prevenido. Então, isso acontece muito. Isso acontece muito, principalmente com as pessoas amadoras, né, que estão iniciando. Às vezes o cara acorda assim, poxa, no domingo ele toma a decisão, segunda-feira eu vou mudar meu estilo de vida, vou entrar na academia e pá, mas chega lá, é um professor no salão para dar conta de 30, 40 pessoas. Então, não tem também genéricos, né, Valdo, que a gente fala muito, tem muitos treinos genéricos que eu falo que as pessoas tomam para si, pegam na internet, nas academias, tem academias aí que a gente sabe que hoje
com o avanço, com o aumento de procura. Aí muitas academias têm aqueles que você vai lá e pega o treino, e aí o cara vai e faz o treino, que é um treino geral, mas aí não é avaliado, não sabe se você tem algum problema, se tem alguma dificuldade. Eu falo por mim mesma, a primeira avaliação que eu fiz, logo no início, eu já tinha tido umas lesões, e aí eu fiz uma avaliação, já tinha feito avaliação com o personal, então eu fui fazer uma avaliação com o profissional, na época também de fisioterapia. E eu sempre me queixava que na hora de aumentar a carga eu sentia dificuldade. Eu tinha força, mas eu sentia dificuldade na hora de fazer, principalmente, movimentos com carga de agachamento. E aí, para uma avaliação, uma pequena avaliação rápida, ela olhou os meus pés, posicionamento dos pés. E aí foi que eu nem tinha falado que já tinha tido lesão no tornozelo. Ela falou assim, você teve alguma lesão no tornozelo? Porque a gente percebe que você perdeu muita força de estabilidade nos pés. Então, a gente vai fazer agora o fortalecimento maior do tornozelo. E olha que eu fiz um treinamento um fortalecimento muito bom na época da lesão. Um cuidado bem direcionado. Fiquei quase que 1 ano afastado na época da lesão. Mas, gente, pequenos ajustes, eu sempre falo. E quando eu ia com o meu treinador treinar, eram pequenos toques que ele dava. Ó, Vanessa, faz assim. Ó, Vanessa, faz mais assim. Então, pequenas coisas que você vai ajustando, que só você tendo um profissional do seu lado ali, acompanhando, alguém que vai fazer um treino específico para você. E eu falo também até na questão da corrida. Muita gente, Valdo, fala comigo pelo direct, manda seu treino de corrida para mim, manda já recebi gente... Sua dieta. A minha dieta. Eu não vou falar o dia, mas por esses dias eu recebi também, porque se uma pessoa lá que está na live aqui vai dizer, fui eu. Mas esses dias me mandaram qual foi a sua dieta que você eliminou esse peso. E aí eu falo, gente, ó, dieta, exercício físico é individual, não tem como. A minha dieta não é igual ao do Neto, o meu treino não é igual, não é a mesma coisa, mesmo que a gente esteja voltado para fazer uma meia maratona juntos, a gente tem uma prova agora, uma ultra, e a gente vai fazer a ultra juntos, né? Mas e aí? O treino é diferente, não é igual, somos pessoas com corpos diferentes. O Neto está num ritmo diferente do meu, porque eu precisei passar um tempo sem treinar. Então, são ritmos diferentes, resultados diferentes, corpos diferentes, e lesões totalmente diferentes que nós tivemos, que nós passamos. Tem um histórico, né, médico também totalmente diferente, que é importante você passar para o seu treinador, ser sincero, você conversar com ele, porque também ele não vai adivinhar, né? A gente chega lá, quer que ele adivinhe que tem a bola de cristal. Você tem que falar tudo que você está passando, a sua rotina. É igual a alimentação. A minha Nutri, ela faz um interrogatório. O que você come de manhã? O que você faz de manhã? Você sai? Qual é o seu horário de trabalho? Né? E tal. E tudo isso é para fazer com que a dieta se encaixe, ou para que o treinamento, para que tudo se encaixe dentro da sua rotina, que é totalmente diferente para cada pessoa. Então, esse treinamento assim, personalizado, eu bato muito em cima no Instagram. Gente, é importante, não fica muito focado. No início até vai. Às vezes a pessoa pega lá no início, aquela planilhazinha que tem lá, mas só que para você evoluir, para você ter um resultado, para você, de certa forma, prevenir uma lesão, porque a gente sempre fala prevenir, não é que não vai acontecer. Você pode ter todo o acompanhamento, mas vinha ter uma lesão, um acidente, aconteceu, eu tive acidente. Não é culpa do treinador, não é culpa do treino, mas lesões e coisas acontecem. É importante a gente realmente procurar um profissional para que você possa estar sendo... O Ivaldo caiu, foi? Ivaldo sumiu, foi? Desapareceu, voltou. Para que você esteja aí sendo bem acompanhado. Não sei, né, Neto? Às vezes online, não sei como é que vai ser a sua condição, mas procure aí um profissional da sua... A Vanessa entrou num ponto agora que acho que cai bem uma pergunta que eu tinha aqui para o Ivaldo, que justamente essa questão da diferença de idades, de níveis de condicionamento, né? Então, Ivaldo, como é que como o treinamento de força ele pode ser adaptado, né, para diferentes faixas de idade e diferentes níveis de condicionamento? Boa pergunta, Neto. E aí, recentemente, eu comecei um treinamento de força com a minha filha. Minha filha tem 7 anos de idade. A minha esposa começou a treinar também, né? E aí, como ela está de férias na escola, ela pedia muito para ir para a academia, pelo menos para vivenciar ali. E aí, eu acabei levando ela para realizar treinamento de força. Oi, Laurinha! Oi, Putivaldo.
Você falou na amiga dela, já veio saber o que é, ó, ela viu de longe. Ela veio procurar, né? Oi. Então, com a Maria Isis, eu iniciei recentemente, né? Na verdade, tenho muito receio do treinamento de força, por exemplo, com crianças, que é uma faixa etária que está ali em processo de desenvolvimento, né? Não tem nada formado ainda, então qualquer deslize ali pode agravar a questão do desenvolvimento músculo-esquelético daquela criança. Mas eu iniciei com ela. E é bem interessante porque a gente consegue perceber com a criança a facilidade que ela tem no desenvolvimento da consciência corporal, que automaticamente contribui com aquela execução perfeita, correta do exercício, né? E aí, quando nós vamos lá para o outro extremo, a gente percebe que os idosos, eles têm muita dificuldade, quando eles não têm um histórico de atividade física, em realizar realizar movimentos que deveriam ser simples, né? O fato de você poder sentar e levantar de uma cadeira com uma postura ali adequada, correta, né? E aí, quando comparo esses dois extremos, aí eu chego à conclusão de que, além da questão física, entra uma parte cognitiva, né? Que é algo que a gente precisa falar também sobre o assunto, né? Aquela questão da consciência motora, da execução do movimento, puramente dito, né? O gesto motor. E aí ele envolve capacidades físicas que vão além da força, né? Ele envolve a questão do equilíbrio, ele envolve a questão da coordenação motora, a agilidade, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque a gente está falando sobre diferentes níveis de condicionamento em diferentes faixas etárias. Não dá para eu cobrar a execução perfeita de agachamento, né? Perfeita entre aspas, de um agachamento de uma pessoa que está saindo de um período de inatividade física. Então, é muito importante a adaptação. Acompanhando nas salas de musculação, onde eu posso atender os alunos, alguns olhares chamam a atenção, e algumas execuções também, porque bastaria um pequeno ajuste para que determinada pessoa pudesse realizar o movimento de uma forma mais adequada para ela. É um pequeno ajuste em relação à amplitude do movimento no agachamento, por exemplo, né? É o ajuste ali na questão postural de como uma pessoa vai segurar uma carga para realizar um movimento de rosca direta, né? Então, a gente precisa falar sobre a questão das adaptações. O mesmo exercício, ele pode sofrer diversas variações, né? De acordo com o que o meu aluno é capaz de executar e de acordo com o que eu espero que ele execute. Vamos falar sobre um exercício, né? Falando sobre força. Vamos falar sobre o agachamento. Cara, existe uma infinidade de variedades do agachamento. E aí, vou falar sobre 3. Vou falar do agachamento puro, né? Aquele tradicional, onde você senta e levanta, seja ele com carga ou não. A gente vai falar sobre o agachamento isométrico, aquele que você fica na parede ali, formando uma posição de cadeirinha. E sobre o agachamento com salto, né? Ou seja, eu tenho em um mesmo exercício 3 variações que atendem a questão da força com 3 possibilidades distintas, né? Eu tenho o agachamento puro ali, que eu trabalho a força isotômica e tal. Tem o agachamento isométrico na parede, né? Que eu trabalho a minha força isométrica, que também é muito importante em relação à resistência muscular. E eu tenho o agachamento com salto, que é um trabalho de pliometria, onde eu exploro ali a questão da explosão dos membros inferiores. Então, veja só, em um movimento, eu tenho 3 variações, né? Que podem ser várias, que o meu aluno pode fazer, né? Tem exercícios que eu utilizo para todos os meus alunos, independente de qual seja o objetivo, ele precisa executar, porque são exercícios complexos. Eles realizam o mesmo movimento, Ivaldo, com a mesma carga, da mesma forma, com o mesmo número de repetições de série? Não, não realizam, mas o movimento padrão básico é o mesmo. Agachamento, todos precisam executar agachamento, cara. O melhor exercício ali para os membros inferiores. Prancha abdominal, né? Também é muito importante, porque é um exercício que recruta ali grupos musculares que vão do dedinho do pé até a relação à parte do pescoço. Precisa ali manter o controle postural. Puxada e flexão de braço. 4 movimentos ali que eu não abro mão. Claro, faça diversas variações para que eu possa atender os diferentes públicos. E aí, a gente falando ainda, voltando a falar sobre a criança e sobre o idoso ali nos 2 extremos, a gente fala sobre um perfil das crianças que está em período de maturação, ainda está em processo de formação,
né? A cartilagem ali, a questão dos ossos ainda não estão bem formados, a questão muscular ainda não existe uma pré-definição. E fala sobre a questão de sexo também, né? As meninas e os meninos ainda não existe uma separação em relação à questão biológica, né? Apenas quando eles entram ali no período de pré-puberdade é que começam a aparecer a diferença entre esses dois sexos biológicos. E tem o extremo do idoso, né? Que o idoso ele já está com tudo formado, e se aquela máquina ali não funcionar, ela vai enferrujar. E quando você precisar utilizar ela, vai dar trabalho, né? Que é o grande problema das pessoas. Quando, falando com o idoso, não, por que você não faz exercício, cara? Não, porque dói. Você já se perguntou se dói porque você não faz, e não pelo contrário, né? As crianças não, você joga a criança 3 horas dentro da piscina, ela passa 3 horas brincando. Quando chega em casa, ela ainda vai jogar bola. Se vacilar, ela ainda pega na praça para brincar lá nos brinquedos. Ou seja, uma energia ali extraordinária. Ou seja, o funcionamento daquela questão muscular dessa criança não dá para ser comparada com a de um idoso, né? São coisas completamente distintas. E aí entra a questão nutricional também como um fator importante. Entra também quais são os hábitos de vida daquela pessoa, eles precisam ser levados em consideração. Eu não posso exigir do meu aluno que passou um plantão de 24 horas acordado, que ele realize um movimento ali com a carga máxima de 90%. Não dá, ele não vai realizar, né? Ele pode até fazer, mas eu estou colocando ele em uma situação de perigo, né? Sim. Colocando ele em situação de risco, eu posso provocar uma lesão ali e até mesmo uma lesão articular, que é um dos grandes mitos do treinamento de força, exatamente pela ignorância da maior parte das pessoas, né? Não respeitarem ali as limitações que o corpo possui, né? E aí a gente entra em outra comparação também entre os praticantes esportivos, né? Um atleta profissional, ele possui um metabolismo completamente diferente de um atleta amador. Recentemente eu estava participando de um curso e aí as pessoas começaram a discutir sobre o consumo calórico dos atletas profissionais de triatlo, né? E aí o professor que estava ministrando o curso, ele falou, quantas horas por dia um atleta treina? Aí fulano lá falou, não, dependendo, ele treina 4, 5 horas por dia e tal. Esse é um atleta amador ainda, tá? Vamos falar, pergunta para ele quantas horas ele descansa. Não, no mínimo 8, 10 horas. Você acha que uma pessoa normal, um atleta amador, que só corre no final de semana, ele consegue dormir bem 8 horas por noite? Você acha que ele vai conseguir treinar 4, 5 horas por dia? Primeiro que ele não tem tempo para isso. Né? Segundo que ele não tem suporte calórico para isso. Aí entra a necessidade da questão de suplementação, a questão nutritiva, uma dieta balanceada, de acordo com a característica do seu treino. Né? E aí a gente falando sobre isso, e aí surgiu uma outra pergunta, e um cara perguntou quantas calorias, e tinha lá um atleta de corrida de rua que estava participando da mesa. Aí o cara perguntou quantas calorias ele consumia por dia. Aí ele falou lá 3.500 calorias. Aí um colega comentou, se eu consumir metade disso, eu ganho peso de um dia para a noite. Aí ele falou, mas eu sou eu, você é você. E aí todo mundo caiu na gargalhada. Né? Então, isso resolve muito bem essa questão da especificidade. Né? Cada pessoa ela possui um organismo diferente e reage de forma diferente aos diferentes estímulos. Não dá para querer comparar. Então, a grande queixa é, e aí volta a falar sobre aquela primeira pergunta, a questão da avaliação. Né? Você precisa ser avaliado para que possa ser identificadas as suas necessidades e possa ser definido um programa de acordo com os seus objetivos. Você que está nos assistindo nesse momento, você pretende iniciar o treinamento físico? Você não precisa fazer muitos investimentos. Comece com pouco. Se você faz 5 minutos de caminhada, comece a caminhar 20 minutos. Né? Se você não realiza nenhum treinamento de força, comece a fazer um agachamento ali no sofá, tenta fazer 1 minuto de agachamento, descansa 1 minuto, faz mais 1 minuto. Isso é suficiente? Não é suficiente. Mas é melhor fazer um pouquinho do que não fazer nada. Né? E o interessante é você buscar atividades que te proporcionam a sensação de prazer, de bem-estar. Aquela atividade que você faz questão de fazer, né? Aquela atividade que você, não, eu vou porque eu gosto. Se você ainda não encontrou essa atividade,
Então, você vai e tenta encontrar um coleguinha que te ajude, porque se você não for pelo treino, você vai pelo coleguinha e ali, pelo menos, pela questão social. É um fator dos benefícios muito importantes, que são mais proporcionados hoje nas salas de musculação, né? Eu, particularmente, eu não passo mais do que 50 minutos na sala de musculação. Eu não tenho saco para uma sala de musculação por mais de 50 minutos. Porque eu chego com meu fone de ouvido, realizo meu treinamento, vou embora, né? Mas muitas pessoas, eu chego, o cara já está treinando, saio, o cara continua lá. Porque além da questão física, motora, ali, né, da questão do treinamento de força, existe um benefício social, a interação com outras pessoas que devem ser exploradas, que fazem muito bem para a nossa questão da saúde mental, a parte cognitiva, né? O ser humano ele foi feito para viver em bandos, não é para viver isolado, cada um no seu mundo paralelo, né? Então, é um fator importante que você pode considerar para que você possa iniciar a prática de atividades físicas. E com o tempo que você estiver realizando treinamento físico, no dia que você não for, você vai sentir falta dele. Porque a questão da secreção dos hormônios ali vão afetar só a questão de sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer, controle do cortisol, o nível de estresse vai olhar para cima. Hoje eu não vivo sem atividade física. Todos os dias eu preciso realizar no mínimo 2 treinamentos, né? Um no início do dia, um ali no meio da tarde, no final da noite, para que eu possa ficar de fato bem. Quando eu não faço um deles, tem alguma coisa errada. E o meu principal parâmetro para saber que eu não estou bem é a qualidade do meu sono, né? Se eu deitar na cama, não conseguir dormir bem, assim, rápido, da forma que eu costumo, epa, tem alguma coisa aí. Se eu acordo muito durante a noite, ou acordo mais cedo do que deveria, ou acordo com dor de cabeça, epa, o que está acontecendo? E muitas vezes, quando eu vou investigar, faltou o treinamento de força. Faltou o dia que eu fui na musculação. Fiquei mais irritado, estava mais estressado, não conseguia pensar bem, não conseguia resolver os problemas que tinha para resolver ali naquele dia. Então, são coisas... Oi, Valdo, tu falou de alguns exercícios aí, você citou alguns flexão, agachamento, citou prancha. Assim, existem alguns exercícios que você considera que são melhores para desenvolver força? Exercícios multiarticulares. Né? Exercícios multiarticulares são melhores para o desenvolvimento de força. Por quê? Porque eles recrutam o maior número de grupos musculares. E, de forma geral, nas nossas atividades, a gente não faz um movimento de rosca direta, onde a gente vai utilizar apenas o bíceps. Né? Então, só faço uma puxada, faço uma barra ali. Eu estou utilizando, além do bíceps, a questão dos músculos da região da parede abdominal, que são estabilizadores nesse movimento. Utilizo os músculos das costas, tá? E aí entram as estratégias de treinamento para que você possa desenvolver força, né? E é importante que a gente deixe claro que desenvolver força, músculo, né, é diferente de você acabar com o músculo, né? Eu vejo muita gente falar de treinar até a falha. Bicho, se você treina até a falha todos os dias, você não treina até a falha nunca. Você não dá para treinar até a falha todos os dias. O maratonista, ele não corre maratona todos os dias, né? Você não vai correr 10 km todos os dias. Se você correr 10 km todos os dias, você está priorizando da forma errada, né? Claro, todo mundo que corre para fazer uma determinada distância no tempo menor. Você pode até correr os 10 km todos os dias, mas você não vai conseguir nesse tempo de uma forma considerável, né? Então, a mesma coisa a questão da construção da força, né? Não é você chegar na academia, pegar o supino, colocar 20 de cada lado, fazer 10 repetições. Daqui a 3 meses você vai ficar fazendo 20 quilos de cada lado, 3 de 10 e não vai conseguir ganhar força, né? Existe estratégia que a gente precisa ali discutir. Muitas vezes é preferível que você utilize uma carga menor e realize o movimento numa cadência melhor, né? Faz ali uma parte isométrica, né? Sei lá, vamos supor, você faz 3 de 20, uma estratégia que é simples. Você faz 3 de 10 com supino 20 kg de cada lado. Uma estratégia para que você possa desenvolver a sua força é, você faz 3 de 20, 3 de 10, beleza, então você vai passar a fazer 3 de 8 com os mesmos 20 quilos, só que conjugado a isso, você pega um halteres ali de 15 kg de cada lado e faz umas 6 repetições. É uma estratégia para você desenvolver força, você está trabalhando a questão da resistência muscular, né? E aí depois você regride, aumenta um pouquinho a força, diminui. Então vai depender muito de como você está reagindo. Então, falar de uma forma muito superficial também não ajuda, porque as pessoas acabam querendo copiar. Outro dia eu botei uma caixinha de perguntas no Instagram, e aí pediram para que eu pudesse colocar mais dos meus treinos. E é algo que eu particularmente eu não faço.
eu não gosto de colocar, exatamente para evitar esse tipo de situação, né, das pessoas copiarem e acontecerem alguma coisa e eu me sentir responsável por aquilo. Então, Você falou sobre a maratona, né? O maratonista. A gente sabe que na corrida, né? A gente já está bem divulgada. A gente sabe que existe a questão da periodização, né? A gente traça aí, tem uma prova-alvo, e em cima daquela prova-alvo, a gente vai ver quanto tempo falta para lá, traça uma periodização para que chegue naquela prova com o melhor desempenho possível. Até porque... No treinamento de força, Ivaldo, também é importante essa periodização. E se sim, como é que ela pode fazer para otimizar os resultados? Então, existem diferentes estratégias que podem te levar ao mesmo resultado, né, o produto final ali. Uhum. Uma das estratégias é você colocar os microciclos, né? Você coloca um ciclo ali, por exemplo, faz o teste de carga máxima, por exemplo, né? Todos os meus alunos, eu realizo um teste de carga máxima, né? Vou usar a questão dos membros inferiores. Eu avalio os meus alunos com 2 testes. Um teste de carga máxima no leg press, e eu utilizo também um teste de resistência muscular localizada, onde ele deve sentar e levantar durante 1 minuto para realizar o maior número de repetições. Né? Então, esses 2 testes, eles me fornecem informações baseadas na força, né? Força pura, aquela força que tem de empurrar mesmo com força, e a questão da resistência muscular localizada. E existe também o teste de pliometria, que eu utilizo quando é necessário, principalmente com atletas. Tá? Mas vamos falar sobre esses 2 testes. Tá, mensurei ali. No primeiro momento, o meu aluno realiza, sei lá, o leg press com 200 quilos, consigo fazer 3 repetições. Considerado. No teste de 60 minutos, de 60 segundos, ele conseguiu realizar, sei lá, 40 repetições de agachamento, sentando e levantando. Tá? A partir desses dados, é possível definir estratégias que vão fazer com que aquele aluno busque desenvolver essas métricas. Então, falando sobre o leg press, né? Eu vou colocar em um microciclo para que ele possa desenvolver força. Tá sem sua câmera, Neto? Para que ele possa desenvolver... Eu deixei você isolado aí. Você isolado, só para que possam prestar atenção em você. Um ciclozinho para que eu possa desenvolver força. E aliado ao leg press, eu vou utilizar outros exercícios, né? A questão do agachamento, vou utilizar em suas variações, vou utilizar a cadeira extensora, a mesa abdutora, a mesa flexora, né? E eu utilizo os microciclos, né? Não, o objetivo dessa semana é fazer com que esse cara pegue mais peso. Tá, então, se ele fez com 200 quilos na semana passada, então, nessa semana eu vou iniciar com 180 quilos ali para ele fazer de 4 a 6 repetições. Força pura. Já desenvolveu, está fazendo legal. Semana seguinte, eu continuo com 180 e aí eu coloco ali para ele fazer, ao invés de 6 a 8, ele faz de 8 a 12 repetições. Perfeito. Conseguiu fazer bem? Ótimo. Na semana seguinte, eu já não vou aumentar a carga e também não vou aumentar o número de repetições. O músculo ele precisa descansar. Lembra que a gente está falando sobre construção de músculo, de força. Eu não quero acabar com a força dele, então não preciso explorar tanto assim. Aí eu regrido um pouquinho o volume que eu estou utilizando. Você está utilizando 180, vamos supor, coloquei ali 150, né, quilos, mantém o número de repetições, só que eu começo a desenvolver a questão da força isométrica, né? E ali tem um estímulo diferente do que vinha sendo realizado nas semanas anteriores. Passadas 2, 3 semanas, aí eu volto a utilizar a carga máxima, né? E geralmente esses alunos conseguem progredir. Claro, durante esse processo, esses microciclos podem sofrer variações. O meu aluno pode adoecer, né? Ele pode ter alguma mudança na rotina do trabalho, ele pode ter alguma mudança em relação à questão do emocional, né? Pode ter acontecido alguma coisa que abalou e influencia diretamente em relação ao rendimento dele. Então, é necessário que você consiga filtrar, né? Consiga identificar ali como que o aluno está reagindo para que a periodização ela possa ser adaptada também, tá? Mas são diversas estratégias que a gente pode utilizar para desenvolvimento de força. Não recomendo, por exemplo, você ficar muito tempo realizando o mesmo exercício com a mesma carga e o mesmo número de repetições. Você não vai estar construindo força alguma realizando isso, né? E também não recomendo você colocar uma carga diferente do que você vem realizando de uma maneira assim brusca, né? Vamos supor, o Neto faz lá supino com 40 quilos.
Aí eu vou treinar com o Neto, faço 60 quilos. Aí o Neto diz, oxe, se ele faz, eu também faço. Aí o Neto vai lá e tenta fazer. E aí acaba provocando alguma lesão, né? Seja articular na região do ombro, até mesmo uma ruptura ali muscular na região do peitoral. Esse tipo de lesão, rupturas musculares, elas são muito comuns com fisiculturistas, né? A galera que se coloca ali no extremo da questão da força e acabam sofrendo muito. Por outro lado, os halterofilistas sofrem muitas lesões articulares, luxações assim absurdas que chegam a ser inacreditáveis quando você está assistindo. Recentemente teve na Olimpíada, acho que 2016 no Rio, o cara foi fazer um levantamento lá, halterofilista, né? E aí ele sofre uma luxação no cotovelo, a carga cai por cima dele, e ele acaba sofrendo uma lesão nos joelhos, assim. É uma cena absurda, né? Aí eu vou falar, pô, o cara estava preparado para aquilo? Com certeza, ele treinou para aquilo, né? O treino técnico dele e ele não ia tentar fazer algo que ele não estava preparado para fazer. Mas os acidentes acontecem. Talvez na noite anterior ele não tivesse dormido tão bem por uma questão de ansiedade. Consequentemente, influencia ali na questão do meu desempenho esportivo. Então, é importante que as pessoas consigam filtrar e identificar esses pequenos pontos para que possam, de fato, construir força e o treinamento de força ele possa ser benéfico, né? Que, ao mesmo tempo que ele proporciona vários benefícios, né, para a nossa saúde, nossa qualidade de vida, nossa autonomia, nosso desempenho esportivo, ele também pode provocar lesões ali que podem ser até irreversíveis. Já que você entrou nessa parte, Valdo, no caso, quais seriam os principais erros, né, que as pessoas elas cometem ao realizar exercício de força? Primeiro erro, né, é a questão de comparação, né? Quando as pessoas vão realizar treinamento de força, elas se comparam muito com o outro. E é importante que eles entendam que o outro é o outro e eu sou eu, né? Então, esse é um parâmetro aí que não deve ser utilizado, né? A minha força, ela não depende do que o outro está executando. Então, essa questão de comparação é um problema, né? Que as pessoas acabam desenvolvendo muito por uma questão de vaidade mesmo, né? Eu já tive casos que eu tenho uma lesão no ombro, e aí teve um caso recente que eu estava treinando na academia, e uma pessoa com uma estrutura corporal bem diferente da minha, olhou para mim, tá fazendo fisioterapia, é? Eu disse, rapaz, nesse caso é fisioterapia, né? Que eu estava utilizando aqueles halteres coloridos. Uhum. Aí eu disse de boa, eu disse, eu não uso não isso, eu só uso daquele da letra. Ah, beleza. Tirei meu fone, eu respondi e tava tudo bem. Ou seja, eu estava lá na minha, fazendo o meu exercício com meu fone de ouvido, isolado no meu mundo, e ver um cara querendo se comparar, né? E acontece também o contrário. As pessoas visualizam alguém realizando um determinado exercício, uma determinada carga, o cara tenta fazer lá, ou ele não consegue realizar, né, bem, ou ele até consegue realizar o movimento, mas com uma execução ali terrível, que acaba comprometendo e podendo provocar alguma lesão, né? O outro ponto é em relação à negligência dos movimentos. A gente está falando sobre postura, né? Então, todos os movimentos, eles exigem uma postura específica. Então, é importante que eu precise identificar qual é a forma que o meu corpo precisa se portar naquele movimento, para que a execução possa sair da melhor forma possível. O outro fator é o sono e a alimentação de má qualidade. Eles não contribuem para o desenvolvimento da minha força. Não adianta eu treinar de segunda a sexta-feira musculação se eu não conseguir dormir bem, se eu também não tiver uma alimentação legal. E quando eu falo de alimentação, eu não falo nem sobre a necessidade de suplementar, né? A suplementação, ela entra ali para suplementar mesmo, como o próprio nome sugere, é algo a mais que você não está conseguindo absorver ali em relação à sua alimentação. Que para muitas pessoas não precisavam nem de suplementos, né? Mas elas acabam ali investindo financeiramente em creatina, BCAA, glutamina, enfim, whey. E esse suporte, ele poderiam ter a partir da alimentação, a partir do ovo, né, do arroz, das frutas e verduras, ou seja, esse ajuste também é interessante, né? Outro ponto é o aumento frequente da carga e intensidade, né? A gente falou sobre periodização e ela precisa ser respeitada, não dá para você realizar mudanças muito bruscas. Aí sobre isso entra um caso interessante que me deixou intrigado no início da semana. E um caso de um coach aí de internet que desafiou os seus funcionários a percorrer uma maratona. Então, ele estava vendo isso hoje. Ele realizou uma maratona aí em algum momento e ele incentivou seus colaboradores a realizar. Um cara jovem, 26 anos, até com histórico de atividade física,
acabou indo a óbito, ou seja, uma fatalidade. Né? Então, não é a força propriamente dita, mas a gente fala assim, da periodização, do preparo físico em si. Né? Um outro ponto importante é realizar treinos muito longos. Né? O treinamento de força ele não deve passar de 1h30, 1h20. Passou disso, pô, tem alguma coisa errada aí. Né? O objetivo não é esse. Você não está realizando atividade de endurance, por exemplo, né? Que tem uma característica completamente diferente em relação ao suporte energético que é utilizado. Né? Então, esse é um erro muito comum. Né? Aí eu falo sobre o que eu falei anteriormente. As pessoas passam lá 2, 3 horas de academia, elas estão tendo mais um benefício social do que o desenvolvimento ali em relação às suas capacidades físicas. Porque ele faz uma série, conversa 4, 5 minutos, fez uma outra execução, ou seja, não está sendo interessante porque não tem controle sobre as variáveis. Um outro ponto, né, que é a pouca qualidade do movimento. E aqui a gente fala muito sobre a questão dos marombeiros, né, aqueles atos de academia. São geralmente aqueles caras grandões, inchados, com um volume absurdo, mas quando você vai olhar o cara realizar o movimento, não tem amplitude nenhuma, né, não consegue ter uma execução legal. E você, primeiro, que você não consegue corrigir, porque você não consegue fazer entender com que o cara entenda a necessidade de fazer aquela correção postural. E segundo que, se ele for corrigir o movimento, ele não vai realizar com a mesma carga que estava sendo utilizada. Não vai pedir por ego. E aí entra a questão de vaidade. Ele não quer perder o peso. Para ele, o que importa é o volume, né? Quando eu comecei na academia, eu trabalhei na academia que tinham muitos marombeiros. Aí os caras diziam que eles podiam morrer novos, mas não podiam morrer grandes, felizes. O negócio deles era ser grande, era ser feliz, né? Então, tem muito disso. E o outro fator também, parece insignificante, mas é o ajuste das máquinas, né, que você está utilizando. Não dá para você realizar, por exemplo, você e o Neto devem ter uma diferença de no mínimo 40 centímetros aí na estatura. Já imaginou vocês dois alternando para realizar um leg press, e aí a angulação do banco da mesma forma, o suporte além do peso também não vai caber, né? Então, esse pequeno ajuste aí em relação às máquinas fazem muita diferença, porque eles influenciam na qualidade do movimento em si. Então, esses são uns toques maneiros aí que a galera pode pegar. Ivaldo, eu tô olhando aqui o relógio e tu tá na tua hora da tua aula já, né, cara? Isso. Tá chegando a... A gente tem algumas coisinhas aqui para conversar, mas eu acho que é melhor, por causa da sua aula, para você não se atrasar, a gente deixar para uma outra oportunidade. A gente já está aqui com 1 hora de bate-papo, já está bem legal. A gente trouxe, você trouxe muita informação. A gente gostaria, eu particularmente queria... Isso, tá vendo? A Laurinha falou que não pode atrapalhar a aula de natação porque ela quer chegar cedo. A gente tinha muita pergunta, eu mesma, assim, eu gosto muito desse assunto, por quê? Porque as pessoas criam uma consciência, né? A gente precisa criar essa consciência de que o movimento é importante, treinamento de força é importante, para toda modalidade que você escolher, você precisa, porque muita gente fala assim, eu faço corrida, eu não quero, a gente sabe que não existe muito preconceito, quem corre não quer ir para uma academia, quem às vezes faz natação fala que é o exercício mais completo e acha que não precisa, porque é o exercício mais completo e não precisa fazer uma musculação. Então, a gente já ouviu muito isso e a gente está aqui, mais uma vez, abrindo o canal para dizer, gente, é importante sim, treinamento de força é importante. Prevenir lesões e não só, mas preparar você para que você faça melhor, você execute melhor aquela modalidade que você está fazendo ali. Eu falo sempre pro Neto, poxa, eu voltei agora para a corrida, né? Então, eu gasto meia hora, às vezes, com mobilidade antes da corrida, 15 minutos antes. Tudo isso é cuidado para que eu previna e me cuide melhor ainda. Já fazia antes e agora, depois da lesão, eu com o maior cuidado, medo. Porque o que a gente não quer, você que gosta de atividade física, é ficar parado. Se você não quer ficar parado, treinamento de força é a opção que você tem. Valdo, muito obrigado. Muito obrigada por estar aqui conosco. A gente tem no mínimo aí umas 10, 15 perguntas para você. Mas agora não dá para fazer. A gente com certeza já vai marcar outro dia para falar mais sobre esse tipo de assunto e outros assuntos que vão surgindo aí. Porque a gente sabe que você trabalha aí não só com a natação, mas treinamento de força e outras coisitas mais, né? Eu queria muito trazer você para falar também sobre esse trabalho com pessoas com mais idade, idosos. Eu acho muito legal a gente trazer
também esse assunto, né, para falar aqui também de como você está. A gente tem muita gente com mais idade querendo, né? E por incrível que pareça, de um tempo para cá, muitas pessoas com mais idade, eu falo mais idade, gente, não é? Mais idade assim a minha também, né? Eu tenho 40, mas pessoas com mais idade que nem eu, mas começando agora, entendeu? Não tendo histórico de atividade física anterior aos 40 anos, aos 50 anos. Então é legal também abordar esse assunto. Eu pensei muito nisso hoje, porque muita gente essa semana me procurando justamente para falar sobre isso. Então, quer deixar mais algum recado aí? Você quer resumir alguma coisa aí? Pode falar para a gente encerrar esse momento aqui com você e liberar você para a sua aula. Perfeito. Primeiramente, agradecer a oportunidade mais uma vez, Neto, Vanessa e Laurinha, né, para a gente poder bater um papo aqui e falar sobre um assunto tão importante. Né? E para a galera que está nos ouvindo, né, falar que o treinamento de força, ele não é uma escolha, ele é uma necessidade. Né? A força é a principal das nossas capacidades físicas, ela está ali relacionada tanto com o desempenho, quanto com a nossa saúde, atuando ali também de forma preventiva, né? Em relação ao desenvolvimento de doenças, principalmente em relação cardiovascular, né? Doenças crônicas também, que estão muito em alta, infelizmente, e também no desenvolvimento do nosso desempenho, independente de qual seja a modalidade esportiva. Então, se você ainda não começou a praticar treinamento de força resistido, comece imediatamente. Você tem muito a ganhar com isso. Mas eu não gosto e tal. Então, se você é adulto, você faz o que precisa ser feito, não apenas o que você gosta de fazer, né? Então, dedique ali 3, 4 dias na semana, realize um treinamento diário de no mínimo 40 a 50 minutos. Você vai ter muito a ganhar. Não falo apenas em relação à questão física, mas você também tem muito a ganhar na parte cognitiva e também no âmbito social. A partir do treinamento físico, a gente consegue realizar ali e desenvolver bons relacionamentos afetivos, né? Com pessoas, um dos melhores amigos, eles foram criados na prática esportiva e no treinamento físico. Então, galera, até uma próxima oportunidade, que a gente volta a bater um papo maneiro. Abraço! Valeu, Ivaldo! Obrigada. Um abraço, meu filho. É isso aí, galera. Se você não se inscreveu agora, é o momento de você se inscrever no nosso canal. Já terminamos a nossa live. Deixa o seu joinha aí, deixa o seu like, que é muito importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante para você e também possa indicar para pessoas do seu meio, do seu ciclo, e pessoas que gostam de atividade física para assistir essa live. Tenho certeza que você só tem a ganhar e vai acompanhando aí. Logo, logo nós vamos ter outra live, provavelmente sexta-feira nós estamos aqui também com uma live com um assunto muito interessante. Então, se você não ativar o sininho, se você não se inscrever, você vai perder, com certeza, esses momentos super importantes aqui. Até mais, galera. Um beijo, Laurinha. Fui! Valeu!